zagueiros baixos e zagueiros altos. Mas olha só, ao fim da nossa primeira parte ali no YouTube, o período que a gente fica por causa do horário eleitoral dentro do YouTube, o Thiago levantou assim, opa, eu tenho uma informação do Cruzeiro. Qual informação? O Thiago já pegou e já emplacou logo de cara. Eu tenho uma escalação do Cruzeiro para o próximo jogo. Claro que pode ter alguma mudança ou outra em relação à recuperação do Cássio, que deve treinar hoje, e também o retorno do Matheus Pereira pós-seleção brasileira. Mas vamos continuar com esse papo junto com a turma aqui, porque é muito importante. Thiagão, você tem informações sobre o Cruzeiro que treinou no último sábado e tem uma mudança importantíssima e que gera debate. Duas mudanças importantes. Que aí o Cruzeiro que treinou no último sábado tinha o Anderson no gol, na lateral direita o William, na zaga pelo lado direito o Wallace, na zaga pelo lado esquerdo o Vidalba e na lateral esquerda o Marlon. No meio campo, Romero e Peralta, com o Matheus Vital fazendo a do Matheus Pereira, já que o Matheus Pereira vai ser esse camisa 10 quando ele voltar. Mas o Vital é importante, nos treinamentos durante a semana passada, ele vinha treinando como um segundo volante. Ele não estava treinando como um camisa 10 de fato. Quando ele entrava na equipe, ele entrava como um segundo volante. Mas então, voltando, meio campo, Romero, Peralta e Vital. E no ataque, Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge. Foi esse o Cruzeiro que treinou no último sábado como titular. O Diniz fez algumas mudanças no decorrer da atividade. Por exemplo, o Lucas Silva chegou a entrar no lugar do Peralta, jogando ali ao lado do Romero como segundo volante. E o Zé Ivaldo chegou a voltar para a vaga que era do Wallace, na zaga pelo lado direito. Mas o Diniz deu mais ou menos um esboço de time. E no time titular treinaram o Wallace na zaga pela direita e o Peralta ao lado do Lucas Romero. Então minha pergunta é, pro jogo contra o Bahia, a gente já começa a ver realmente uma cara do Fernando Diniz? Quando ele puxa um volante de boa saída de bola para a zaga, me remete muito ao que foi feito com o André lá no Fluminense. E aí, Valô, curtiu essa escalação? Já imaginava que o caminho do Wallace estava sendo traçado para essa posição? Cara, eu acho que assim, eu pelo menos, desde o primeiro jogo, não vou falar a cara, né? Mas vou usar o mesmo termo que usou até o Eduardo Barros, auxiliar técnico do Diniz. As digitais do Diniz já começaram desde o primeiro jogo, na verdade, que o Cruzeiro fez, que foi aquele jogo de volta contra o Libertad. À medida que o tempo for passando e ele for tendo sessões de treinos, a tendência é que a gente veja mais sinais dessas digitais claras. Ele já havia colocado o Wallace realmente ali como um zagueiro pelo lado direito. A mim não surpreende, eu não acho uma hecatombe essa situação, até pela forma que entende futebol o Fernando Diniz. Acho que ele vai fazer ainda muitos testes nessa semana, porque o jogo ainda é na sexta-feira. Então, ainda que esse seja o esboço do time titular, acho que ele ainda vai testar mais situações durante a semana. E lembrando, né, ele tem problemas para serem resolvidos ainda lá no dia 23 de outubro, quando ele não pode contar com a sua dupla que até então vinha sendo titular, com o Lucas Romero e também com o Matheus Henrique. Então, de repente, já procurando situações onde possa dar ritmo ao Wallace e também ao Peralta, e não necessariamente que o Wallace vai jogar lá, enfim. Então, acho que ainda, pelo menos em termos do jogo de sexta, acho que é um pouco cedo ainda para a gente achar que o time titular vai ser exatamente em cima desse time que trouxe a informação, Thiago. Popó, eu queria saber de você, te agrada levar o Wallace para se tornar um zagueiro? Você vê nele o potencial que já viu em outros atletas? Por exemplo, o Fernando Diniz viu no André e conseguiu fazer isso e fez muito bem. Até o Felipe Melo também teve essa transição, né, de jogador que jogava no meio campo e pegou, foi colocado, deu 4 passinhos para trás e pegou e foi colocado na posição de zagueiro e teve performances positivas dentro do Fluminense. Você vê que isso pode ser o caminho mesmo do Wallace? E eu já vou emendar uma outra pergunta. O Wallace e Vidalba é uma zaga que há um mês atrás a gente não projetava de maneira nenhuma, que a gente tinha consolidado, tinha um ponto fixo, Zé Ivaldo e João Marcelo. E aí, Popó? O primeiro ponto é essa relação ao Wallace ser zagueiro, isso, como o Valor falou, não surpreende. Eu acho que, de fato, não é algo espantoso.
o Diniz mudar jogadores de posições e tentar encaixar eles em outras funções. Eu acho que, inclusive, é até uma das digitais do trabalho dele fazer isso. Ele fez isso muito bem. Você citou alguns jogadores, o Caio Paulista foi outro, o Igor Gomes é outro, né? Ele vem da base até quase como um volante mais marcador. O Diniz coloca ele mais à frente como meia. Então, assim, são jogadores assim que, sinceramente, isso não assusta. Me assusta um pouco em relação a características, Elton, porque eu acho que o Zé Ivaldo tem muito do que o Diniz gosta em termos de características. Ele tá abaixo tecnicamente, ele tá de fato, ele caiu muito, mas é um jogador que, como característica, essa saída de bola, carregar a bola muito à frente até o meio de campo, são coisas que o Diniz gosta muito, né? Ele gosta desse tipo de jogador, tanto que quem aprendeu, ele aprendeu isso justamente com o Diniz no Atlético Paranaense. Foi uma das coisas que o próprio Diniz falou, e eu estou errado de acordo com o Thiago Fernandes. Enfim, enfim, vamos lá, né? Eu tô errado, o Diniz também, enfim. Mas tanto que ele tá colocando ele no banco. Exatamente. E, como eu falei, eu não entendo pelas características, mas entendo pelo momento. O momento do Zé Ivaldo, assim como o momento do João Marcelo, não é bom tecnicamente. O Zé Ivaldo, dos 4 que nós estamos falando, pensando no Wallace como zagueiro, ele é o que tem a pior saída de bola. Não tô falando que ele é ruim saindo jogando, mas dos 4 ele é o que tem a pior. O Vidalba tem saída melhor, o Wallace tem saída melhor. E o próprio João sai melhor que ele. Eu discordo. Eu acho que são características diferentes, inclusive, para a saída de bola. Eu acho que o Zé ele tem uma capacidade de carregar a bola à frente com mais facilidade. Mas é justamente o contrário do que ele quer. O que ele gosta é sair jogando. Não, eu acho que ele gosta também de passe muito mais rápido. Eu acho que ele gosta também de abrir espaços. No jogo, que o Diniz não é só esse cara dele, que fica tocando bola atrás. Libertar. Contra o Libertar, pela direita, muitas vezes ou o Matheus Pereira, ou quem quer que estivesse naquele lado, algumas vezes o Matheus Pereira saía, se aproximava ali para sair de bola fazendo triangulação na zaga. Ele faz o zagueiro vai sair muito menos. O objetivo de triangular a zaga é justamente abrir o espaço para que a bola possa correr melhor. Sim, concordamos. Não estou discutindo isso. Estou discutindo o cara que carrega mais a bola, igual o Zé carrega, ele não vai ter essa possibilidade de fazer o que ele faz, do que o Diniz pede. Eu reitero, não acho que o Zé tenha uma saída de bola deficiente. Não acho. Só que acho que dos 4 que o Diniz tem à disposição hoje, já eu estou até desconsiderando o Jonathan Jesus, estou considerando só esses 4. O Wallace pela direita, junto com o Zé, o João Marcelo e o Vidalba pela esquerda. Se a gente pensar nisso, pela direita, quem tem a melhor saída de bola é o Wallace, pela esquerda é o Vidalba mesmo. Eu não tenho como falar que é o Wallace tem eu também não saída de consigo. bola. Eu também não consigo. Eu não vi ele jogando como zagueiro pela direita, eu não acho. O Wallace tem troca, o Wallace tem passe. Ele tem passe, mas peraí. A gente viu o Wallace, a gente tem crédito para falar do Wallace jogando como volante. Pelo menos eu. E ficou no banco. Isso. E estava sendo banco de reserva. E estava no banco. Pois é. No banco. Importante a gente salientar falou que ainda não estava no seu melhor. Eu não dou conta de cravar que ele, como zagueiro, ele vai entregar o melhor, o melhor das imagens. Eu não consigo cravar. Não dá pra ter é um cara tecnicamente absurdo. Mas que não estava conseguindo entregar na dele, Thiago. Sim, mas não estava conseguindo entregar. E você tem que considerar que o cara, além de não estar conseguindo entregar na dele, na zaga ele vai passar por uma adaptação. Não, tem um ponto importante que ele não estava conseguindo entregar na dele muito por causa da questão física. Eu acho isso pra mim é nítido. Aí é uma questão a gente vê o Wallace sem tempo de bola, o Wallace com problemas físicos. Problema físico eu digo de conseguir mesmo entregar fisicamente o futebol dele. Mas o Wallace, jogando na zaga, tecnicamente ele é acima do Zé Ivaldo. Então, mas espera aí. Ele vai te entregar a saída de bola você mesmo falou que o que atrapalhava o Wallace era a questão física, o tempo de bola. Falar tempo de bola, agora colocando ele na zaga, zagueiro precisa ter muito tempo de bola. Eu ia falar um palavrão. Muito tempo de bola. Será que o Wallace está preparado para esse desafio? Tá, peraí. Nós estamos falando de duas coisas distintas. O primeiro ponto é a saída de bola. A saída de bola eu acho que ele vai entregar mais do que o Zé. É isso. É o que eu estava discutindo em relação a isso. Eu não sei como ele está. Te preocupa tecnicamente, então existe essa preocupação. Eu não sei como ele está do ponto de vista físico. Se ele já se ambientou 100% ao Brasil de novo, se ele já se ambientou fisicamente, se ele está melhor fisicamente, porque para mim estava nítido que fisicamente o Wallace estava abaixo do normal. Cara, no jogo contra o próprio Libertar, não sei, agora eu não lembro se o Libertar, se o Vasco, mas um desses jogos. Eu acho que foi contra o Vasco, jogou muito mal. O Wallace estava muito abaixo, muito abaixo. Um jogo contra o São Paulo, na verdade, eu acho. Foi o que a gente pediu para ele sair no intervalo. Isso, foi contra o São Paulo. O último do Seabra como mandante. Cara, o Wallace fisicamente muito mal. Não conseguia fazer absolutamente nada em campo. Errava tempo de bola, errava o local onde ele tinha que estar.
errou tudo. Um jogo horroroso do Wallace, horroroso. Mas eu não sei se de lá pra cá ele melhorou a questão do tempo de bola, a questão física, porque tecnicamente eu não tenho dúvida que ele vai entregar mais do que o Zé na saída de bola. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho ele muito mais jogador. E tecnicamente, estou falando tecnicamente, eu sei que são posições distintas. Mas do ponto de vista técnico, que é quando o Cruzeiro tiver a posse, eu prefiro que o Wallace saia jogando na zaga do que o Zé. Ô, Valu, como que você imagina essa dupla de zaga, Vidalba e o Wallace? Cara, ainda não é uma dupla, na verdade, né? Por tudo isso que eu expus a respeito do Wallace. Acho que o Diniz, ele vai precisar de entender também que talvez em algumas situações nem todo jogador é adaptável a fazer aquilo que você quer. Se ele está insistindo com o Wallace nessa, é porque com certeza ele já conversou com o jogador e viu características. Bom, eu prefiro esperar um pouco, ver realmente essa dupla se concretizar. É difícil, igual eu repito, né? O Wallace é um jogador que tecnicamente ninguém precisa de discutir o refino técnico dele, mas um cara que mal conseguiu jogar na posição dele, né? Acho que um caminho mais curto aí, é por isso que o Diniz está lá, é você recuperar alguém da posição, que seria o próprio Zé Ivaldo, né? Então ele está tentando criar uma nova situação exatamente por conta do benefício técnico que o Wallace é capaz de dar. Ô, Popó, com o Diniz, podemos dizer que é o fim do zagueiro-zagueiro? Com o Diniz não existe o zagueiro-zagueiro? Não, acho que não, Elton. Acho que, assim, de novo, eu acho Você que... lembra o que é o zagueiro-zagueiro, né? Sim, bola pro mato que o jogo é de campeonato, né? Mas assim, eu acho que o Diniz, ele não é uma pessoa intransigente, eu acho que ele não é uma pessoa que vai morrer sempre abraçado com as suas convicções. Eu acho que ele é uma pessoa que tem muita personalidade, ele vai botar em jogo aquilo que ele quer, ele vai sim tentar colocar o estilo dele, mas ele não vai ser, deu errado, não, eu vou continuar no errado. Não, pelo contrário. Eu acho, inclusive, que o que fez o Diniz evoluir no Fluminense foi justamente ele saber entender esse tipo de situação. Ele deu mostras disso ao longo do Fluminense justamente quando ele precisou de fazer mudanças de adaptação no time. Eu acho assim que o Diniz evoluiu muito, eu acho que no começo da carreira ele até era muito mais intransigente, muito mais teimoso com algumas questões. Eu acho que ele vem para o Cruzeiro um pouco mais evoluído, até um pouco mais maduro em relação a como ele sabe que, por exemplo, assim, gente, sinceramente, ele mesmo já falou isso. Ele fala, eu não vou chegar agora com a casa andando e trocar o pneu do carro em movimento. O time tá aí, é o time do Seabra. Eu vou aproveitar muitas coisas do Fernando Seabra e vou aos poucos colocando e adaptando as minhas ideias. Ele mesmo já, até mais de uma vez, já citou isso. Então, assim, eu sinceramente acho que a gente vai ver muita coisa do Diniz, mas a gente vai ver também o Diniz sabendo responder aquilo que o jogo pede, aquilo que a competição pede. Eu acho que, por exemplo, o Valu foi muito bem quando ele falou que... Não tem. Então, mas peraí. Eu acho que tem. Você acha que agora, com esse prazo que ele teve, vai ter pinceladas de Seabra? Eu acho que uma mudança não, pinceladas dessa... de Diniz. Agora eu já acho que tem a mão inteira dele. Não, eu acho que ele não vai conseguir, pra porque o elenco dias tá que ele teve de trabalho, o elenco tá aí, o elenco não tem tantas opções para mudar bruscamente, igual o pessoal tá pensando. Mas, Popó, ele não vai mudar bruscamente. O Diniz é justamente... Não tem mudança brusca que possa ser feita com esse trabalho do elenco. Diniz, apaixonado. Mas se tem uma coisa que o Diniz, pra mim, tem de problema, é justamente ser um cara Eu que acho que já foi ele pior, é zero flexível. Eu acho que já foi pior, Ele eu acho é que hoje em dia ele mais... é o jeito dele. Cara, ele foi enfrentar o Manchester City com saída de bola no campo de defesa. Ele não tem problema nenhum. Mas essa saída de bola que ele fez contra disso. o City, ele não fez no jogo anterior, por exemplo. Ele fez exatamente, foi uma estratégia montada para aquela partida. Cara, eu acho assim, ele já se mostrou mais intransigente, eu acho que hoje ele é menos. Mas quando ele enfrenta o City, que pra mim, ele tinha que mudar completamente o estilo de jogo dele e ser 100% reativo. Eu acho que ele que surpreende. Pela necessidade. Como é que você surpreende o City fazendo isso? Mas exatamente. Você trocar passe na frente do Haaland, durou 50 segundos. É ele. A surpresa foi Então, 50 segundos. Cara, assim, eu não tô criticando o Diniz. Já disse, eu sou apaixonado com o trabalho do Diniz. Acho ele um baita treinador. Acho mesmo. Só que eu acho que o ponto negativo do Diniz é justamente não ser flexível. Em alguns momentos ele precisa mudar. Cara, vou trazer o exemplo do Atlético, que é o Milito. O Atlético precisava enfrentar o São Paulo e ser um time mais reativo. Porque tinha vencido o jogo 1 por 1-0, fora de casa, ia jogar em casa, precisava se fechar, sair no contra-ataque. O Milito fez isso. Sim. Eu não consigo ver o Diniz fazendo isso. Eu acho que ele pode fazer. O Diniz não fez isso no jogo que ele tinha que fazer. Ele pode fazer. Não necessariamente reativo, mas eu acho que ele pode
propor outras coisas pro time. O meu ponto é o seguinte. Acho muito difícil. Eu viu? acho que muito difícil. testar o Wallace na zaga vai muito, obviamente, do que ele está acompanhando do jogador, dessa conversa que ele teve com o jogador, e também nessa questão de buscar nele o ritmo. Eu acho que nisso o Balu foi perfeito. Eu acho que ele dando esse ritmo pro Wallace na zaga, por exemplo, o Wallace fazendo uma boa partida contra o Bahia, o Wallace passa a ser uma boa opção pro meio de campo que vai precisar ser utilizado diante do Lanús. O Cruzeiro não tem seus dois volantes diante do Lanús. Então ele vai precisar de usar o Wallace naquele jogo. Ele vai precisar de usar. Vai ser o Wallace e aí provavelmente o Peralta. Se não for o Peralta, vai ser o Ramiro. Se não for o Ramiro, pode ser o Lucas Silva. São as opções que o elenco te dá. Então eu acho que vem muito mais de você aproveitar que você tem um Wallace ali buscando recuperar, que está num momento de transição, porque mudou a comissão técnica, mudou a forma de trabalhar, opa, peraí, vem cá, vou fazer você ter uma boa partida, joga na zaga aqui, eu tô confiando em você, talvez você me entregue o que eu preciso em relação à saída de bola, igual o Thiago tá falando, e aí eu posso confiar com você para você ser o meu volante daqui para frente, na ausência do Romero, por exemplo. Eu acho que tem isso. Ô André, hoje realmente é o Cruzeiro da bola? Ah, então pode falar do Galo?